Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos aguçar os nossos sabores eh, que fazem uma certa transdução na nossa realidade de se hidratar das sinalizações que são configuradas gramaticalmente, artisticamente, pelos impulsos dos nossos companheiros, né? Nossos irmãos e irmãs, dentro desse poema que é essa reunião, esse encontro, essa sociedade, né? Que às vezes a gente precisa de amortecimentos que conotam, né? Ou às vezes até mesmo denotam eh, essas raízes de opções escolhidas, né? Por causa das várias posições lógicas que podemos tomar e já tomamos alguma vez, né? Então, posicionamentos, eles são baseados sempre em uma categoria sensitiva. Às vezes, as pessoas que escolhem algumas posições lógicas, eu digo palavras, letras, acessórios de influenciar a si mesmo frente à reflexão, frente à emissão de ondas de partículas, né, nessa capacidade intelectual que vai gerando a partir da prática, o indivíduo ele se conecta com o seu íntimo, com o seu eu interior e procura a partir da sensibilidade que vai ser melhor para si uma uma obra, uma palavra, uma uma coerência para montar e ser aplicada na coletividade de ser um agente ativo, ser alguém com oralidade, um emissor, certo? Em nome desse treino, desse jogo, dessa ambição, a gente agradece a todos por desenvolver a irradiabilidade junto dessa consciência, né? Bom, é lógico que a gente tem as pessoas superdotadas de inteligências e correções disso. É lógico que a gente tem todos os experimentos acontecendo e erradicando algumas naturezas em nós e criando uma base de dados que é baseada na natureza, porém diz haver futuros sobre os praticantes, os particípios, né? É lógico que a gente tem pessoas que leem e já leram tanto para dizerem que sabem contar esses efeitos e sabem daqueles que praticam escrever e se auto-ler sobre determinadas bases de acessos, né, assessoriais. Então, nesse mundo, a gente tem de tudo, né? A gente tem corpos, particípios, praticantes de todos os lados das ambições humanas possíveis. E quando não há essa ambição ainda, há de haver, porque o ser humano ele se programa para continuar, né, na captura desses, eu diria, cromossomos de danos sobre os escritores dessa nascente, dessa eminiscente, que é o controle de
tom de voz. Isso é muito alienante em alguns casos, porque a oralidade, todo o particípio, todo o contato com a gramática, a disciplina, o discípulo dessa gramática, ela transforma ela faz transbordar ela em corpo e alma. Então, se você fala que tá mal, obviamente sua alma vai trazer toda uma vibração, todo o intelecto de vibrações que são descarregadas sobre equações daquilo que faz você ver-se mal. É uma arte de equalizar-se frente à imersão dessa nascente, desse processo, dessa obediência. Então existem obediências nos homens que são rivais deles mesmos por conta dessa iluminosidade de obediência, né? Então, em alguns casos, isso é perigoso, sabe? Essa autoconexão. Não é à toa que a gente precisa de farmacológicos de nos separar, de distanciar esse respeito, essa conectividade com essa nascente. Porque a gente às vezes não precisa dançar conforme a música, né? Conforme o tema, conforme a aparência. Isso é uma ideia que conceitualiza principalmente os filósofos de pensar, né, sobre a capacidade de pensar no profundo do se realmente é isso mesmo que acontece, né? Então, o que acontece é uma obediência desnecessária em alguns casos, né? Por conta de um impulso, né? Para a gente frear esses impulsos, a gente tem algumas formas, né? Alguns instrumentos que acentuadamente conseguem fazer com que a gente pense melhor sobre aquilo que virá, aquilo que a gente vai escolher nos servir sobre essa viagem, né? Essa emissão. Então, por que as pessoas às vezes não parecem o que realmente dizem? Porque elas não precisam parecer, né? A aparência ela é enganosa, né? E nós às vezes praticamos destituir o engano e nos colocar a um controle daquilo que o impulso controlaria. Então, às vezes, o impulso da gravidade, da qual eu exerço contato, interesses selecionados pelas minhas relações, pelas minhas regiões, dizem: olha, esse tipo de música é uma droga, é ruim demais. Esse tipo de comida é nojento. Esse tipo de interesse para uma pessoa desse tamanho é nojento. É isso que se dizem. Mas será que é isso que eu tenho que dizer? Será que eu não estou biotipificando o impulso dos dizeres para me servir a esse, né? Ou eu, né? Ou eu posso tornar tudo uma experiência e talvez negar as navegações lógicas, as estatísticas lógicas dessa redoma, né? De satisfeitos, né? Porque quem diz algo sobre alguma coisa quer dizer que ele quer disparar algo relacionado à satisfação, né? Então isso, ele diz assim, isso não satisfaz isso, essa lógica, né? É um sistema matemático de lógica, ó.
essa afirmação não satisfaz essa essa prerrogativa, né? Essa prerrogativa não é satisfeita por essa condição, né? E a gente não consegue satisfazer. Quem diz isso é os incrementos de dados já advertidos e investidos por essa viagem no tempo, por essa insistência de arritmias, de visões lógicas, de aprofundamentos sobre as pessoas em seus domínios de atividades. São aqueles professores que viajam nos seus alunos e, de certa forma, estereotipificam eles a cada olhar, né? Tirando fotos e investigando as concordâncias que precisam ser dadas para que esse aluno tenha um ingresso de interesse cada vez maior para a sua intenção materializada, né? Seu ensino. Mas professores somos todos nós, né? Nós todos somos professores. A todo tempo a gente está nos ensinando algo. O problema é quando a gente não tem uma certa capacidade de controlar o ensino fazendo experiências, né? E a gente traz para nós experiências que foram vividas por outras pessoas, que deveriam apenas orientar a nossa conduta de experiência, né? E não impedir que a gente experimente, ok? Em alguns casos, obviamente, né? É claro que existe um exército de posições, existe um universo de movimentos que... Puta que pariu, né? Não dá para dizer se deve ou não experimentar, né? Porque todo o experimento para um professor, para alguém, para você, tem que ser dado pela sua necessidade, né? Pela sua prerrogativa, pela sua pela sua necessidade de responder, né? Então, se você tem que responder agora, às vezes, para você responder, você precisa de fazer algumas experiências antes de escolher. É isso que eu estou dizendo. Digamos que você vai dar uma festa e tem uma pessoa vendendo salgados. Você tem que experimentar os salgados para ver qual que você quer, né? E aí sempre tem os seus riscos. E aí é disso que a gente está falando, dos perigos do português, da linguagem, da comunicação. É perigoso? É perigoso. A gente é julgado pelo aquilo que a gente fala. É claro que existe todo o entendimento dos impulsos e dessas formas de julgar. Porém, né, às vezes as pessoas elas vivem várias vidas. O que é viver várias vidas? A pessoa ela tem uma vida na religião, ela tem uma vida no comércio, ela tem uma vida na cama, ela tem uma vida com o seu carro, com as suas contas. Então ela tem várias vidas. E dentro dessas várias vidas, existem vários tipos de personagens que estão diante delas nesse sentido de protagonista, antagonista, nesse sentido de fazer essas ações, essas transações como personagens da sua fibra, né? Da sua existência. Então a gente tem várias vidas no sentido de personagens. Então, o que acontece?
se você não conhece bem esse personagem, se você não escolhe bem as palavras, trabalha bem esse texto, ele pode acabar fazendo com que alguma área do seu subconsciente, do seu cérebro, perca capacidade de ser outro personagem que você precisava ser. Porque não é só porque que você é um personagem agora que você não vai precisar das áreas que você ativa no seu cérebro para ser esse personagem, para ser outro. Entendeu? Então, se você tem um choque nesse personagem, obviamente, você vai ter um déficit de ser o outro personagem. É o que acontece com muitas pessoas quando elas têm alguma frustração, né? A frustração, por exemplo, uma namorada termina com... Existe um casal que termina o namoro, né? E esse casal, né? Não sei se é casado ou namoro. Quando eles terminam algo que eles começaram, eles estavam personificando, né? Eles estavam assinando por cima de todas as suas possibilidades de servir a si mesmo nesse universo. Eles estavam assinando uma afirmação, embora sem muita certeza. Eles estavam gerando uma certeza, uma negociação entre si nesse relacionamento. E isso constrói muita contração cerebelar, muita contração orgânica pela presença e o domínio dessa energia, dessa energia que é cheia de sofisticação. É uma energia dotada de modulações. Então, não é só uma lâmpada que acende, é uma lâmpada que acende e dança. Então, quando você tá perto de decide acender uma lâmpada, ela só faz isso aqui, ó. E aí você fica usando essa lâmpada e depois você desliga ela, ela volta. Quando você decide se relacionar com alguém, um ser vivo, esse alguém é assim, ó. Né? Então, existe essa relação. E quando o seu organismo aprende, treinando isso, essa movimentação, existe uma despersonalização sua que se perde em função do aprendizado de uma nova espécime de ritmo, né? Ritmo sináptico. Existe todas essas coerências analisadas, né? Geradas. O problema é que quanto mais você passa tempo com essa, né? O seu cérebro, ele desporta todos os dados que você tinha sobre o seu eu individual e começa a se comportar e a recompor e dar uma composição cada vez mais segura sobre esse tipo de dançarino, né? Que é o seu agente relacionante, né? Bom, a gente tem algo que é menos pior, né? A gente tem um dano muito grande por causa da precisão que é dada pela imagem da pessoa e pelas coisas, pelos pesos, pelas vozes, né? Agora, tem outra parte que é menos danosa, que é a parte do ser humano em humano, né? Então a gente tem sempre ganha alguma coisa, a gente e tem a ilusão que só vai deixar de ser ilusão quando for eterno. Mas só vai ser eterno se as duas partes sobreviverem
todos os desafios, o que é muito difícil, né? Ainda mais em um mundo que existe muitas estratégias apelativas para fazer com que a pessoa não decida continuar. São testes de raciocínios lógicos, de ambições, né? Qual é a sua verdadeira ambição? Se proteger dentro daquilo que você se torna com esse relacionamento, ou ou se desproteger e sofrer toda a variável do mundo, longe desse agente especial, né? Desespecializar você até que você possa ser reespecializado, ou até mesmo até que você sofra até a morte, essa desespecialização. Porque quando você se une a alguém, você é um especialista, você é um doutor, um mestre nessa pessoa. Não há quem diga que não, né? Não há quem diga que não, certo? Então, bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que dentro desse cenário, a gramática ela é muito poderosa, porque você pode utilizá-la ao seu favor, tanto de estabelecer relações quanto de desestabelecer e continuar estável, porque você consegue mecanicamente trabalhar a sua instabilidade com a gramática, né? Com essa exposição relativa sobre aquilo que você sente. Quanto mais especialização da arte, da gramática, da palavra em sustentação dos caminhos que percorrem aquilo que causa efeito em você, mais você consegue ver e drenar esse acontecimento, caso seja instável, né? Então, por que todos nós somos escritores, né? Independente do livro que você lança ou não, porque todos nós escrevemos na vida sobre todas as atividades que a gente faz. Tudo que a gente faz é um escrito, é uma inscrição, né? Por mais que as pessoas que você queriam que vissem não veem, né? Mas com certeza existe uma pessoa no universo que pelo menos vê aquilo que você faz. Uma pelo menos. E se existe uma, essa uma ela consegue falar para todas, porque a gente está falando de energia em modulação, né? Então tudo que a gente faz tem um certo valor modular, né? E todos nós somos gratos por isso, né? Existem energias que acontecem, fenômenos que acontecem em todo o planeta, em todo o universo, que gratificam, que nos colocam em atividade, né? Elas nos ajudam, né, nessa atividade. Ah, é um princípio do universo em conjunto, né? Quando a gente consegue levar todo fenômeno a uma única forma de expressar a energia, o movimento. Então, quando a gente abandona a parte daqui que modula suas energias fisiologicamente com uma unidade gramatical, né, uma linguagem, né, e a outra com outra linguagem, outra com outra, a gente sempre sabe
e sempre vai saber que a linguagem da energia sobre um corpo em um sistema, ela não muda, né? Então, tudo que alguém faz de bem para um corpo é cabível, é transdutivo para outro corpo, né? Então, toda a informação que ela é boa é valorosa, é um valor, né? E aí a gente só consome, né? A gente categoricamente a gente aceita esse valor, né? Mesmo que a gente diga não, o nosso organismo aceita o bom, o bem, o prazer. Ele não, de forma alguma, ele vai sofrer se não for pelo outro, né? Então a gente só sofre pelo outro. Por nós mesmos a gente nunca escolhe o sofrimento, né? A gente sofre pelo outro, né? E por que a gente sofre pelo outro, né? Porque é porque o outro existe. E esse outro nos ajuda a sobreviver, porque sem o outro a gente não sobreviveria. Você tá entendendo? Sem o outro a gente não sobreviveria. Então, a nossa dívida sempre será com o outro que nos faz sobreviver até que a gente não queira mais sobreviver, né? Que é o caso de muitas pessoas em estados críticos, né? Em emergências. A verdadeira falta de saúde, a verdadeira mesmo, é não querer viver, né? É você não querer dividir com o outro, né? Não querer sofrer pelo outro, né? Porque sofrer é o prazer de viver o dia de amanhã, porque amanhã a gente tem a esperança de que a gente vai ser melhor, não vai sofrer o que a gente sofreu hoje. Quando a gente não quer sofrer amanhã, a gente não quer sofrer hoje, né? A gente tá com medo, a gente fala, pelo amor de Deus, a gente tá falando pra nós assim, não quero viver mais. E isso é a verdadeira doença, é o verdadeiro estado crítico da pessoa. Porque você curar alguém assim é muito difícil, né? Você pode fazer algumas mágicas comprimidíficas, você pode dar alguns presentes, você pode dizer que a pessoa é especial, mas se não for da forma correta que Deus disse que é, vai ser só uma medida paliativa. Então amanhã eu posso ganhar na Mega Sena, amanhã eu posso ganhar um carro, eu ganhar uma mesada excelente, ganhar um salário excelente, mas vai ser uma medida paliativa, uma materialização que talvez me faça despolarizar uma certa vontade de viver, porém ela não vai ser constante. Em algum tempo ela vai acabar, ela vai sumir. A única forma que a gente tem de sobreviver o máximo possível é segundo Cristo, segundo Deus, segundo Jesus nos ensinou, amando os uns aos outros. Como a gente faz isso, né? A gente tem que praticar o perdão, e o perdão é uma aliança. Então tem gente aí andando cheio de aliança. Só que existe uma aliança
que ela é mais sagrada. Existe uma aliança que ela vale 1.000.000, infinitas alianças. Ela vale um perdão eterno. Existe uma aliança que vale o perdão eterno. Que aliança é essa? Seria a aliança com Cristo. E quem que é o verdadeiro Cristo que se sacrifica por você, que vai salvar você? É aquele que aprende com você, que está do seu lado eternamente, que na saúde e na doença, até que a morte, né, seja separado, né? Separe as coisas, separe essa salvação, né? Então, essa é a verdade verdadeira. Não existe nada mais certo do que essa energia na nossa aplicativo, na nossa vitória. A nossa salvação, ela depende disso. Não tem texto, não tem escritura, não tem biotipo que mude isso. Não tem ser nenhum capaz de mudar isso. Não existe. Esse é o único caminho. Essa é a única verdade. Essa é a única vida que a gente nasce para viver. Todo o resto são medidas paliativas que nos fazem cada vez mais harmonizados, né? Que nos ajudam a fazer essa preservação e ensinar a todos aqueles que não estão com as suas alianças, não estão com capacidade de perdoar, que estão doentes, que não querem sofrer. Eu sei disso porque, sinceramente, eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Mas, né, até hoje eu tô sofrendo, graças a Deus. Mas eu não quero sofrer. Infelizmente, eu ainda não quero sofrer. Um dia pode ser que eu queira sofrer, mas por enquanto eu não quero. Entendeu? Então, eu continuo sofrendo paliativamente, com medidas paliativas. Infelizmente, essa é o meu estado, né? Bom, então o português a gente começa a entender que ele é muito, muito forte, porque ele representa a coisa mais forte que a gente tem. Ele representa nenhuma outra camada. Ele não é a camada certa, mas ele representa, porque a gente modula a certeza acontecendo ela sobre a gramática. Então, a gente tem uma perda ali, uma porcentagemzinha de perda nessa configuração, nessa conversão de energia, porém, ela é para o bem, ela é para uma uniformidade veicular daquilo que a gente trabalha. A gente transforma essa energia em algo, em uma energia que é inteligível, entendível. E uma parte dessa energia ela se estabelece estruturalmente, né, dentro do exercício da intelectualidade, de entender, apreciar e ensinar aos povos sobre essa energia. Esse aplicativo aqui, ó, a preposição. A preposição, ela é uma estrutura que ajuda a conectar palavras, mantendo
mantendo elas em um plano. O plano, para nós, representa uma harmonia, né? O plano é como se eu dissesse assim, ó, esse plano aqui é em Sol. Aí, o que que acontece? A gente tem várias notas aqui. Só que o plano, ele se mantém em Sol, né? Sol é o plano. Agora, se eu falar o plano é em Fá, né? O que que é em Fá? O Fá é como se fosse, é como se eu falasse, ó, esse plano aqui é o chão, esse plano aqui é o ar, né? Então existe uma diferença de andar pelo chão e andar pelo ar, né? O chão você anda aqui, ó, com os pés. No ar você anda com as asas, com os olhos, com, por exemplo, a bicicleta, com o avião, com o carro. Você não está tocando o chão. Algo toca o chão por você. É claro que quando você está de sapato, algo toca no chão por você. Porém, o seu pé está muito mais próximo da superfície do que em outras. Então, mesmo sendo um plano, por exemplo, Fá, um plano de andar pelo Fá, você você cria uma escala de distância que serve como timbre, sabe? Timbre seria a distância que tem desse acordo selecionado. A gente tem o campo de Sol, o campo de Fá e a gente tem o campo temático também, né? Nenhum programa de fala a gente tem o tema. O tema gera para nós algo que a gente chama de terminologias. Terminologias são grupos de termos, de palavras que são próprias para falar sobre um tema. Vou dar um exemplo. Citologia. Citologia é o estudo das células fisiologicamente, né? Citologicamente falando. Então, existem terminologias para falar das células. Só que eu posso falar das células de forma desterminologiadas. Eu estaria distanciando do tema. Eu estaria falando, porém, eu estaria falando talvez grave ou agudo. Não necessariamente com a nota que a ciência manda, né? Então, existe a nota certa, por exemplo, quando eu falo célula ou citologia, que é o estudo das células, eu estou falando das células, né, da unidade, da menor unidade de vida de um corpo humano, né? Agora, quando eu falo, por exemplo, se eu falar assim, eu comi uma coisa, só que parece que eu ainda tô com fome, né? Não sei por quê. Então, eu tô falando, de certa forma, eu tô falando, se eu quisesse ligar isso com a citologia, eu conseguiria um termo para desenvolver uma proximidade, uma notação mais próximo dessa ciência. Eu diria que a incapacidade de eu inibir a fome vem da dificuldade de digerir o alimento e metabolizar, né, e fazer com que as células metabolizem
cheguem a essas as células e metabolizem esse elemento, né, para produção de energia. Então, tá vendo? Existe toda essa questão que está ligado à harmonia. Então, existe uma linha. Essa linha, ela sofre efeitos vibracionais. Essa mesma linha, ela consegue analisar pedaços dessas vibrações e definir estatisticamente os pedaços poderosos. Quais são os pedaços poderosos? São os pedaços harmônicos, são os pedaços equilibrados pelo organismo. E aí você faz a estatística dessas vibrações sobre essa linha. E também você tem os pedaços, né, que são o resto, né? E a seleção desses restos diz para você, ó, esses pedaços são fracos, são inarmônicos, eles desequilibram o organismo. Então tá vendo? Você consegue selecionar toda a voz, todas as palavras no sentido gramatical, e você consegue tanto selecionar quanto uma forma de guiar elas, de ligar umas às outras. Isso é a preposição. Mas isso também é a sua sensação. A preposição, ela ajuda a sua sensação a se manter, né? Bom, tá vendo? Quando a gente tem uma linha que a gente pode falar, linha narrativa, linha da linguagem. E essa linha, ela sofre modulação. Com essa modulação, o seu organismo, ele tá sempre atento, mas existe a desatenção, né? Quando alguém desatende da atenção que você queria receber, é uma falha. Você, obviamente, percebe isso e denota isso como uma palavra, uma citação inarmônica, um pedaço desnecessário. Obviamente, você exclui esse pedaço e tenta reestimular, unindo pedaços harmônicos. O que te ajuda isso é lembrar que você está em uma clave, né? Você está em uma clave e essa clave, ela é meio que o plano, o olhar, a atenção da pessoa. Essa clave, ela é a pessoa dirigida. Então, olha que legal. Nesse momento, eu sou a minha clave, né? Só que eu sou pensando em você. Agora, quando você conversa com alguém, no sentido presente, essa pessoa, ela se torna a sua clave, a sua orientação. E ela é o seu plano, né? Então, todos os termos que você vai escolher, todas as preposições que vão ser usadas mediante esses termos, vão ser com base nessa clave, nessa pessoa. Então, tá vendo como que é legal a comunicação? Essa pessoa, ela é um plano, ela é uma condutora daquilo que você tem de melhor para falar com ela, que é a energia. Olha que legal, é um fio vivo. Legal, né? Bom, então vamos lá, vamos aprender um pouco de preposição, que são as palavras que nos ajudam a fazer essas ligações. Posições pré. Então, para reagir na escala do plano pré,
pressão de reagir à escala, eu tenho uma posição para imantar. Essa posição para dar vai ser uma palavra que a gente vai manter essa posição. Imagina que a gente tem um trilho, né? Opa. Tem um trilho. O trilho é a palavra, né? Quando eu coloco isso daqui, é como se fosse a preposição, né? A preposição, ela liga uma palavra com outra, mantendo o trilho, né? Mantendo o plano. Preposição é a palavra que tem função de conectivo. Ela pode ser usada para ligar um termo a outro. Então, a gente tem um termo que eu quero ligar a outro. Beleza. A preposição tá aqui, ó. A partir daqui eu consigo ligar. Ela pode ser usada para ligar um termo a outro, por exemplo, dentro de leite. Dente de leite. Então, olha que legal. Dente e leite. Dente e leite. Poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Dente e leite. Quando eu coloco a preposição aqui, ó. Pá. De. A gente tem, ó. Olha só o que a gente tem. A gente tem uma união. Essa união, ela apela, ela soma uma verdade, né? Então, quem falou que o dente é de leite, cara? A preposição, né? Então, a preposição falou pra gente, né? A gente não sabia que o dente era de leite. Você sabia que o dente era de leite? E eu não sabia. Mas a preposição, ela sabia. Ela disse que é de leite. Então, olha que legal. Então, ela instalou, né? Agora a gente consegue dizer que o dente de leite é uma coisa, que o dente normal, dente é outra coisa. Então, olha a organização que a preposição ajuda a gente a fazer, né? Eu sei que o dente, ele é de alguma coisa. Agora, e eu sei que o de leite é de outra coisa. Ou uma oração a outra. Por exemplo, chegarei. Uma oração. Tá dizendo que a pessoa vai chegar. E olha a outra oração. Há uma hora. Há uma hora. Outra oração. Se eu colocar aqui um conector, a gente vai unir as duas. Olha só. Daqui. Daqui, a preposição daqui, ela une cheguei, chegarei e há uma hora. E aí ela dá o sentido pra gente, né? Chegarei a uma hora daqui. Então ela conecta, suaviza, ela ela dá uma certa harmonia, né, nessas ligações. Vamos ver. As preposições são classificadas em essenciais ou acidentais. Então, vamos classificar. E acidentais. Preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposição.
Então, são palavras que só as preposições essenciais são ante, após, até, a, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Temos esse conjunto aqui de palavras que servem apenas para funcionarem como preposições. São os anéis. Anéis do poder, né? Diria. Diria assim, os anéis do poder. Agora, esses acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposições. Então, palavras de outras classes que em certas frases funcionam como preposições. Exemplo: afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Tipo, visto que. Tipos e exemplos de preposições. De acordo com o sentido que a preposição apresenta, que as preposições apresentam em contextos diferentes, podemos identificar alguns tipos de preposição. Os tipos mais comuns são lugar, modo, tempo, distância, causa, instrumento e finalidade. Ok. Vamos por aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Tipos. Vamos lá. Exemplo de preposição de lugar. O navio veio de São Paulo, né? Então aqui, ó, de lugar. O de onde, né? Um pouquinho, ó. De onde? De São Paulo. Fui à praça. Fui aonde? Sairemos ao amanhecer. Ao quando, né? Ao quando. Eu coloquei quando aqui, que é quando? Ao amanhecer. Quando? Amanhecer. Mais ou menos isso. Então temos essas preposições aqui, ó. De, a, ao. Isso vai. São preposições de lugar. Agora, exemplos de preposições de modo, né?
Os prisioneiros eram colocados em como? Como? Em como? Em fila. As testemunhas estavam contra ele. Contra quem? A floresta estava em chamas. Em como, né? Então o modo é o como, é o quem. É o modo. De tempo. Por quanto, né? Por quanto? Tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Após alguns minutos foi atendido. Após quantos, né? Após quantos? O dia do folclore é em quando? Tá vendo, ó? Quando é utilizado ao quando. Aqui a gente está falando de lugar, ao lugar, ao amanhecer, né? Lugar. Aqui a gente já está falando de tempo, né? Em quando, em 22 de agosto. Né? Vamos ver aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros passa uma estrada. Quantos quilômetros? Correu até onde conseguiu. Correu até até aonde, né? Onde? Conseguiu. Até onde conseguiu. Vá até ali. Até. Até aonde? Onde? Vá até onde? Ali, né? Até ali. A até são de distância. Agora de causa, né? Com a seca, o gado começou a morrer. Com o que, né? O que causou? O que causou? Com a seca. A seca causou. Meu coração está doendo. De que, né? De que? De que aconteceu? Isso. De saudade, saudade. De que aconteceu isso? Foi do coração doendo, né? A causa foi o coração doendo. De que aconteceu isso? Então é preposição de como causa. Morreu de desgosto, né? De quê? Que causou isso? Causou. Morreu de desgosto, de saudade. Agora, instrumento. Ele cortou a árvore com o que, né? Com o que? Qual instrumento? Abriu a embalagem com a boca. Com qual instrumento? Já tentou com o abridor de lata? Então, com qual instrumento?
E por último, finalidade. A praça foi enfeitada para o quê? Para a festa. Tirei férias para o quê? Para descansar. Eles saíram para tomar ar fresco. Para quê? Finalidade. Para quê? Combinação e contração de preposição. A gente vai parar aqui por enquanto. Eu vou fazer algumas questões e depois a gente pode voltar estudando mais preposições. Primeira questão. Os termos em destaque são respectivamente, vamos ver, numa sociedade marcada pela desigualdade. Então aqui a gente tem a preposição pela desigualdade. Seria uma preposição de causa, né? Pela desigualdade. Lugar, modo. Quantos, onde. Não, seria de causa, né? Uma preposição causal. Pela desigualdade. A causa foi a desigualdade. Desigualdade. Racial. Racial é um adjetivo. Então, na primeira questão, eu já cortaria a letra C. Beleza. Como brasileiro, como a brasileira, mulheres negras que chegam ao topo. Que é um pronome, é uma conjugação explicativa, pronome interrogativo, conjugação interrogativa, pronome relativo. Mulheres negras que chegam ao topo de suas profissões. Mulheres negras como a brasileira. Mulheres negras chegam ao topo de chegam ao topo. Que chegam. Eu já eliminaria a letra A. Posição integrante. Interrogativa. Pronome relativo, tô com a B. A B tá mais certa. Vamos lá. Ao topo de suas profissões. Então a palavra suas o quê? Né? Profissões. Um pronome. Pronome pessoal. Suas o quê, né? Pronome possessivo. Vamos ver. Profissões principalmente as consideradas elitizadas causam impactos nas estruturas. Substantivo. Então a minha dúvida é aqui, ó. Mulheres negras que chegam ao topo de suas profissões. É um pronome. Suas o que, né? Instrumento. Para, deixa eu ver, topo de para. Pronome pessoal oblíquo suas.
Acho que é a letra B. Não, seria pronome possessivo. Então aqui errado. Suas tava como pronome possessivo. Quase. Pronome possessivo. Suas. E não pronome pessoal oblíquo. Vacilei. Vamos nessa outra aqui, ó. Considere que o verbo simpatizar é transitivo indireto no contexto. Beleza. A preposição adequada para ligá-lo ao seu complemento é... Vamos ver, considerando o verbo simpatizar é transitivo indireto, os amigos esperavam que ela simpatizasse a nova participante do grupo. Ela simpatizasse a nova. Os amigos esperavam que ela simpatizasse. Simpatizasse é o quê, né? É uma finalidade, né? Para instrumento com o que? Aqui. Praça foi enfeitada para a festa. Parece. Deixa eu ver. Os amigos esperavam que ela simpatizasse. Parece que é finalidade, né? Simpatizasse para a nova participante do grupo. Os amigos esperavam que ela simpatizasse com a nova perante a nova participante. Com. Com. É um instrumento, né? Preposição como instrumento. Ela cortou a árvore com um machado. Já tentou abrir? Já tentou com o abridor de lata? Próxima. Identifique a alternativa em que a classe gramatical está identificada de maneira incorreta. Deixa eu ver aqui, ó. Direto tem umas dicas aqui. Tipo, é só ler. Tá. Alternativa correta com... O verbo simpatizar é transitivo e indireto e exige preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Logo correto. Aqui ó, a dica. Tem a dica aqui. Transitivo indireto. Então, se fosse direto, não precisaria com. Né? Como é indireto, precisa de um conector. Precisa de ser com alguém. Simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Eu gosto dessas dicas, elas ajudam bastante. Essa primeira não. Identifique a alternativa em que a classe gramatical está identificada de maneira incorreta. Então, classe gramatical incorreta.
Letra A. Todos ouviram falar mal de você, mas nada fizeram. Conectivo aditivo. Mas nada fizeram. Preposição. Eu preciso de você. Pronome. Alguém sabe de onde ele veio? Verbo. Ele fala de uma maneira estranha. Advérbio. Eu já te disse isso. Qual que é incorreta? Todos ouviram falar mal de você. Nada fizeram. Conectivo aditivo. Preposição. Eu preciso. É uma preposição de, né? Pronome. Alguém. É um pronome, né? Sabe de onde ele veio? Alguém. Pronome, tá certo. Ele fala. Fala. É um verbo. Eu falo, você fala, ele fala. Verbo na terceira pessoa. Ele fala. Advérbio. Eu já. Parece que é essa aqui que tem correto. Não, a letra A. Vamos ver. E... Conectivo adversativo, pois indica contraste. Ah, tá. Mas é uma conjunção adversativa. Não um pronome. Isso é isso. Aí, né, adquirindo qualidade de contraste, né? Melhorando as resoluções de contraste para as questões. Considerando o fragmento retirado do texto, e ali percebi meu vício em tecnologia. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da palavra sublinhada. Ó. E ali percebi meu vício, tecnologia. Então, em tá ligando uma outra. A gente está estudando as preposições. Preposições ligam uma a outra. Vício em alguma coisa. Se é vício em alguma coisa, é uma preposição, né, de modo, né? Não. Em de tempo, distância de causa, instrumento, em tecnologia. É um pouquinho difícil pra mim. Peraí. Hum... É finalidade, né? A praça foi enfeitada para a festa. Vício em tecnologia. O modo, né? Floresta estava em chamas. Meio difícil. Deixa eu ver aqui. Vou colocar. Em uma das preposições essenciais. Ah, aí, ó.
Fica mais fácil. É porque o aí melhorando. Em é uma preposição essencial. Né? Não perguntou qual é o tipo da preposição, né? Não mandou classificar a preposição. Não, a gente teria que fazer uma análise mais minuciosa. Assinale a alternativa a seguir que possui associação incorreta. Vamos lá. A pessoa que você ama passasse a lhe odiar. A lhe odiar. O verbo odiar é um verbo. Enquanto a indiferença é um exílio no deserto. Preposição. A indiferença é um exílio no deserto. A pessoa em questão pode saltar. Essa questão vai tomar muito tempo. Vamos passar para outra. Destaque a relação preposição que foi construída de forma correta. Beleza. Homem de bem. Homem bem, homem de bem. Não, a letra A não. Viver de sonhos. Relação de assunto. Relação de instrumento. Prédio de 10 andares. Tremer de pânico. Encarar de frente. A letra E tá certa, né? De frente é um modo de encarar. Eu já tô ficando um pouco cansado. Então no próximo vídeo, o que vai acontecer? Eu vou voltar estudando as combinações e contrações de preposições. Isso vai fazer, e vou fazer mais algumas questões para fixar esse conteúdo e melhorar a nossa técnica de relação com as orações e suas eventuais escolhas lógicas, né? Que tendenciam a gente a ressurgir, né? A dissolver, a fazer esses vários efeitos de concordância fisiológica para esse tipo de paraíso que é imaterializado, ajudando a materialização de nossas ideias, né? Legal? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!